Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que teremos? Aula 14, revisão e avaliação. Vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem. Então, vamos revisar o que estudamos nesta unidade. E vamos começar trazendo a questão de uma arte que traz reflexão com relação à nossa sociedade. Vamos começar falando da arte em confronto, que traz para a gente aqui um olhar daquela outra arte que às vezes fica à margem da sociedade. Trago aqui uma frase de Brecht, que ele diz para a gente: a arte não é um espelho para refletir a realidade, mas um martelo para forjá-la. Então, a gente consegue perceber que a partir da arte, nós vamos construindo o que somos também, não apenas trazendo aquilo que já existe. Dessa forma, a gente consegue perceber que existe uma forma de se expressar que foge dos padrões. Isso nos leva a perceber que quando falamos dessa questão de manifestar, não precisamos ficar esperando grandes coisas, ações extravagantes. Afinal, o silêncio também fala. Quantas vezes a gente se depara com situações que não é necessário uma palavra, mas nós conseguimos perceber a mensagem completa. É assim, tanto visualmente, quanto também quando ouvimos, sentimos, percebemos. Um exemplo é a nossa natureza. Nós conseguimos ver o contexto da nossa floresta em duas perspectivas: bem arborizada, algo bom, feliz. E do outro lado, quase não temos mais o verde. E isso é uma realidade. É a nossa Amazônia gritando, trazendo para a gente a questão de que nós não estamos cuidando, não estamos valorizando, e aí o caos vem se instalando. O resultado é a reação. Vamos perceber que falar dessa arte não é algo atual. Vamos relembrar que refletir e trazer uma outra perspectiva dentro da arte começa lá com a semana de 22, quando vai ocorrer a Semana de Arte Moderna. E aqui os artistas, como a gente diz, chuta o pau da barraca, deixa para lá o padrão, quer romper com algumas coisas, traz realmente uma arte para ser ruptura, trazendo aqui uma forma diferente de pensar para aquela realidade. Então, não será apenas algo do mesmo, mas trazendo reflexões. E isso nos leva para a questão de trazer um olhar mais crítico. Então, quando a gente fala aqui desse olhar, vamos perceber que durante a ditadura no Brasil, a arte ela usou a metáfora e a alegoria para driblar a questão da censura e criticar o regime. Isso mostra para a gente que mesmo quando são impostas regras para que a gente não realize as artes, ainda assim nós estamos manifestando e criando. Afinal, o corpo passa uma mensagem. E a gente vai perceber que essa mensagem, ela aparece para a gente nas performances, onde o corpo, ele mostra que pode ser muito mais do que apenas uma reprodução técnica, mas um suporte para novas obras, às vezes sendo até desconfortável para o público. E isso nos faz refletir também a nossa arte amazônica no ambiente urbano. Quando a gente traz essa forma diferente de pensar,
é também desmistificar que certos padrões vão sempre ser daquela maneira. Não. Quando a gente fala, por exemplo, da questão indígena, as pessoas já se remetem a sempre ser visto dentro dos rituais. Então, é ter um olhar diferenciado e perceber que é uma forma também de denunciar. São várias as possibilidades hoje da gente trazer reflexão por diversos meios de divulgação da arte e refletindo várias questões do desmatamento, da poluição, das desigualdades em vários contextos. Então podemos ver aí a questão do ativismo também na Amazônia, por meio do grafite. Aqui eu trago para vocês um dos grafites, onde traz essa temática mais social. Então, avançando, nós vamos perceber que isso vem ao longo do tempo. Quando a gente fala dessa arte, que ela vai começar a desenvolver um olhar reflexivo, fugindo de padrões, vamos ver que isso vem desde as vanguardas. Em seguida, traz a questão do modernismo. E vamos ver a contracultura, que é esse olhar que a gente mencionou, trazendo ali a partir do contexto da ditadura e atualmente da nossa arte contemporânea. Afinal, é a contemporaneidade que estamos vivendo. Então, no momento, ainda não se tem algo muito definido. Tudo que produzimos, seja do grafite, performance, arte digital, está incluso dentro dessa categoria de arte contemporânea. Mas tudo isso só reflete o que nós somos. Afinal, lembra que nós falamos que a arte também traz para a gente essa questão de forjar a realidade? Então, a gente se veste do que a gente é, e assim vamos criando o nosso próprio estilo. Esse estilo que é feito de vários pontos, trazendo assim como uma assinatura sua no mundo, com seu próprio jeito de ser, de pensar, de agir. E isso vem também para os estilos, para as modalidades e para as linguagens artísticas, porque vai ser uma forma própria de expressar-se. Então, quando a gente fala desse estilo nas artes visuais, nós vamos ver como se fosse uma caligrafia, uma escrita, uma assinatura do artista, que você olha a obra e você diz, eu sei quem foi que fez. E no corpo e na música, vamos perceber que eles também se movem e trazem também essa perspectiva do estilo próprio, porque a gente consegue perceber características de movimentos diferentes. E uma dança de rua e um balé clássico, que também tem essa perspectiva da história, de um vocabulário corporal diferente, trazendo assim uma forma própria de falar. Então, a força desse estilo que traz para a gente essa questão do som que vem das nossas raízes, da nossa terra. Dessa forma, a gente consegue perceber que cada lugar do Brasil e do mundo tem seus estilos. E aí vem a questão de trazer a nossa Amazônia, que tem tanta riqueza, tem um vocabulário enorme, tem as suas histórias, como, por exemplo, a questão, o carimbó com a dança ali mais sensual, mais ritmada, e a questão do Tecnomelody, que traz para a gente essa música ali de periferia de Belém, que pulsa algumas batidas. Então, essa diversidade também enriquece e traz infinitas possibilidades de criação de estilo, porque usamos aqui várias mesclas para criar novas manifestações que vão trazer sempre um pouco da identidade cultural, porque, afinal, todas essas manifestações falam somente daquilo que nós já somos, já temos, porque colocamos a nossa opinião e nossa forma de ser na nossa arte. Por exemplo, quando a gente fala aqui das nossas manifestações, vamos ver o Boi de Parintins, vamos ver o Festival de Ópera, vamos perceber que é uma forma de integrar as artes, trazendo toda essa riqueza que, ao mesmo tempo, eu tenho dança, música, interpretação, cenografia, toda uma plasticidade na cena. Mas a gente está falando muito dessa questão do estilo. Vocês precisam entender que existe uma distinção entre gênero e estilo. O gênero, ele é aquilo que é maior. E o estilo
é aquilo que vai delimitar. Então, o gênero é visto como a categoria, enquanto o estilo é a forma de fazer, certo? E isso que a gente falou de misturar vai trazendo o nosso hibridismo. Olha só, quando a gente traz essa questão de mesclar as artes, vamos perceber que isso é muito visto na arte contemporânea, que traz essa mistura, onde não tem essa questão de seguir a regra, mas onde a regra é exatamente misturar tudo e fazer algo novo. Mas de onde vem isso tudo? Da imaginação. E afinal, o que é a imaginação? Vamos perceber que a imaginação, ela é como se fosse o teatro da nossa própria mente. Então, imaginar é a questão da gente poder criar e perceber imagens, sonhos, a necessidade que a gente tem de trazer estímulos do interno para o externo. Então, olha só, quando a gente fala desse processo, eu vou perceber que é eu trazer o mundo das ideias. Se eu trago algo que não existe ainda, é como se fosse o meu cinema particular. Então, eu consigo perceber que esse cinema particular é essa oficina de ideias e traz para a gente essa habilidade que nos permite viajar entre o passado, o presente, o futuro, trazendo ali uma nova realidade que talvez nunca tenha existido. Então, sem imaginação, não haveria história, invenção ou arte. Mas a imaginação é esse mundo das ideias. Na hora de realmente criar, eu vou trazer a criatividade. E o que é essa criatividade? Olha só, ela vai ser a capacidade de usar a imaginação para resolver um problema, criar algo novo ou dar uma nova função a algo que já existe. Então, eu consigo perceber que quando eu falo desse processo, eu necessito trazer a mão na massa. Enquanto eu estava falando de algo que era imaginativo do mundo das ideias, imaginação, na criatividade eu vou trazer a solução para algo e eu vou manifestar isso. E como isso ocorre? Olha só. Vamos pensar que é um processo, que eu saio desse mundo das ideias e vou começando a dar forma como se eu estivesse fazendo um artesanato. Então, a gente passa a moldar, enquanto eu estou construindo, como se fosse um gesso, uma argila, que nós vamos moldando aos poucos e percebendo os detalhes, as dimensões. Isso é processual, quer dizer que nós não vamos criar nada do nada. É necessário ter um início, uma pesquisa, e assim nós vamos lapidando, tendo a fase de saturação, onde ocorre um processo em que eu vou amadurecendo. Por exemplo, na imagem que a gente observa, ele está ali talhando uma arte, mas talvez ele precise de um tempo para poder secar e depois voltar para molhar e moldar novamente para o que ele deseja. Assim somos nós. Quando estamos trazendo essa ideia para a realidade, é necessário entender que nem sempre vai ficar como nós idealizamos, mas ela é algo que pode ser concretizado. Se você consegue imaginar, você consegue criar. Mas já que estamos falando desse processo criativo e rompendo com os padrões, vimos que a arte contemporânea traz para a gente essa mistura. Então, trazendo para o nosso contexto da contemporaneidade, vamos perceber também a questão da tecnologia, onde eu não preciso mais estar dentro de um espaço físico. Então, a arte ela sai do museu e ela passa a trazer para a gente algo mais próximo e intimista, onde eu consigo ter isso tudo na palma da mão, nas redes sociais. Então, essa arte, ela não é mais apenas para ser apreciada. Ela pode ser construída de forma colaborativa.
Pensando nisso, temos que começar a romper a forma de enxergar as formas de divulgação da arte. Afinal, quando a gente fala de manifestar e de expressar, não precisa ser apenas a arte de um artista famoso. Precisa ser algo que vai trazer uma emoção, uma verdade. Tudo que nós realizamos, criamos, é porque nós acreditamos. Então, quer dizer que o nosso espaço de fruição, ele está mais próximo do que a gente imagina. Às vezes, a gente pode só contemplar a natureza, isso já é uma arte. Mas e se começarmos a produzir, por exemplo, no nosso ambiente escolar? Quando falamos dessa forma de expor, de manifestar, podemos pensar também na nossa escola. Então, por que a escola ela não pode ser vista como esse espaço, se ali nós fazemos produção? Então, é começar a sair da caixa, bem como falamos na perspectiva da arte que traz essa ruptura. Então, a exposição na escola ela também é esse espaço de fruição. E ela passa a ser um espaço cultural. Então, a exposição dos trabalhos desenvolvidos nas turmas, de repente preparar algo como se fosse imersivo, onde o público ele não vai apenas olhar e apreciar, mas precisa interagir para a arte ser construída. Isso tudo é valorizar a criatividade do que já é realizado no ambiente escolar. E assim transformar os corredores em galerias de arte, que nos permite trazer não só aquilo que já é padronizado, mas enxergar que toda a comunidade escolar, ela pode fluir, ela pode apreciar, se inspirar com as produções dos colegas, daqueles que estão ali trazendo a sua forma de enxergar o mundo. E tudo isso precisa ser uma forma de exercício, onde nada vai ser realizado com primor, afinal a arte traz a questão estética e do belo, se eu não estiver trabalhando. Lembra que falamos que é algo processual? Então, a criatividade é como se fosse um músculo. Eu preciso estar exercitando. Como nós vamos conseguir colocar a solução, se vimos que criatividade é trazer a solução para o problema, como nós vamos conseguir colocar uma solução para algo se eu não estou acostumado a lidar com isso? Então, é necessário começar a exercitar esse processo imaginativo. Eu idealizo, eu penso como seria, o que posso fazer, as alternativas, as possibilidades diferentes, e aquilo que pode ser concretizado, porque tem ideias que elas realmente ficam só no campo das ideias, que não dá para a gente realizar. Mas tem outras que nós podemos sim idealizar e concretizar. Mas para isso é necessário ser desenvolvido. Todos nós temos essa capacidade, mas se nós não trabalhamos, não desenvolvemos, também vamos ficando acomodados. E assim, essa possibilidade de criar e de imaginar, ela não vai sendo tão fluida, vai sendo cada vez mais difícil. Por isso, não há essa questão de dizer que você não sabe fazer. Ah, não sou bom em certa arte, não sou bom com certa atividade. É necessário se permitir exercitar e se colocar à prova. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar naquilo. Então, aqui nós conseguimos enxergar um pouco desse processo que nos leva a enxergar uma arte que ela é imaginativa, criativa e que ao longo do tempo ela vem rompendo padrões. Vamos então chegando ao final da nossa aula de hoje.